substantial evidence that what DeepSeek did here is they distilled the knowledge out of OpenAI's models. And I don't think OpenAI is very happy about this. OpenAI está basicamente dizendo que tem evidências de que a DeepSeek, da China, usou seu modelo para treinar um concorrente. Eles estão alegando que a DeepSeek utilizou as saídas da OpenAI para treinar seu próprio modelo. Isso é uma grande notícia, pois o desempenho da DeepSeek em relação ao custo de criação do modelo levou a desenvolvimentos interessantes no mercado de ações. Agora, essa notícia ganha ainda mais relevância, pois há o potencial de a OpenAI processar a DeepSeek com base em suposta violação de propriedade intelectual. Uma evidência importante que está circulando na internet é uma captura de tela. As pessoas começaram a perceber que, ao perguntar à DeepSeek quem é você, em conversas aleatórias, ela frequentemente se refere a si mesma como um grande modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Isso ocorre porque, se o modelo foi treinado com base nas saídas da OpenAI, ele pode acabar reproduzindo essa informação em suas respostas, afirmando ser uma IA desenvolvida pela OpenAI. Esse é um ponto crucial, pois se a DeepSeek fosse um modelo original, não treinado com as saídas da OpenAI, ela deveria se identificar como um modelo desenvolvido pela empresa DeepSeek. No entanto, em muitos casos, o modelo se refere a si mesmo como desenvolvido pela OpenAI, o que obviamente não é favorável no contexto das notícias atuais. No entanto, recentemente a DeepSeek mudou isso. Então, se você enviar uma mensagem agora e perguntar quem desenvolveu você, ela dirá, sou desenvolvido pela DeepSeek. Mas antes, realmente dizia, eu sou um grande modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. E claro, isso provavelmente ocorre porque eles treinaram com base nas saídas da OpenAI. Posso ver aqui que também afirma que a OpenAI encontrou outras evidências de que a startup chinesa de IA, DeepSeek, usou os modelos proprietários da empresa norte-americana para treinar seu próprio concorrente de código aberto. Isso aumenta as preocupações sobre uma potencial violação de propriedade intelectual. O que a OpenAI está essencialmente alegando aqui é que eles viram evidências de destilação de modelos em aprendizado de máquina. Basicamente, a destilação envolve colocar as capacidades de um modelo grande em um modelo menor. Você tem um modelo grande treinado em um conjunto de dados abrangente, que captura padrões intrincados de conhecimento. E então, um modelo menor, mais eficiente em termos de recursos, é treinado usando as saídas do modelo maior. Esse modelo menor, chamado de modelo aluno, é ajustado para imitar as distribuições de saída do modelo professor, capturando as nuances e informações que o modelo maior aprendeu. Neste caso, o modelo professor seria o OpenAI ou qualquer modelo que eles usaram. A OpenAI realmente usou essa técnica internamente, destilando modelos muito inteligentes, como o GPT-4, para criar versões mais eficientes, como o GPT 3.5. Eles fizeram isso para oferecer um custo muito mais barato aos usuários. O CEO da Grok, Jonathan Ross, comentou sobre a destilação e como a DeepSeek foi capaz de avançar rapidamente suas capacidades de IA a partir da OpenAI. Ele explicou que, se já existe um modelo realmente bom, você só precisa gerar os dados e ir direto para onde ele está. If there's a really good model already right here, just have it generate the data and you go whoop right up to where it is. And that's what they did. So it is true that they spent about 6 million or whatever it was on the training. They spent a lot more distilling or scraping the OpenAI model. OpenAI was effectively subsidizing accidentally the training of this model because they were using OpenAI, right? And rumors are that OpenAI may not be completely profitable yet in terms of every token in the API. Like on the subscriptions, maybe, but in the API. And so each one that they generate, effectively, they were losing a little bit of money while DeepSeek was getting... Há rumores de que a OpenAI pode não ser totalmente lucrativa ainda, especialmente em termos de custo por token na API. Enquanto isso, a DeepSeek estava obtendo dados de treinamento para seu modelo a um custo muito menor, o que é bastante impressionante quando você pensa sobre isso. No geral,
parece que a DeepSeek pode ter violado os termos de serviço da OpenAI. O artigo continua dizendo que é uma prática comum para startups e acadêmicos usar saídas de modelos de linguagem comerciais, como o ChatGPT, para treinar outros modelos. Um PhD da Universidade da Califórnia em Berkeley disse que isso significa que você obtém todo o feedback humano passo a passo, e não é surpreendente que a DeepSeek estivesse fazendo o mesmo. Parar essa prática pode ser difícil, pois é complicado detectar quando alguém está apenas conversando com um modelo versus usando suas saídas para treinar outro. A OpenAI pode tentar impor limites de taxa ou outras medidas, mas isso tornaria a API praticamente inútil para os desenvolvedores. A OpenAI está em apuros tentando descobrir exatamente como os indivíduos estão fazendo isso. A OpenAI disse em uma declaração recente que está tomando medidas para proteger sua propriedade intelectual, incluindo um processo cuidadoso para incluir capacidades de fronteira em lançamentos de modelos. Eles também estão trabalhando em estreita colaboração com o governo dos Estados Unidos para proteger melhor os modelos mais capazes contra esforços de adversários e concorrentes para roubar sua tecnologia. Claro, essa não seria a primeira vez que a China copiou tecnologia dos Estados Unidos. Houve numerosos casos de roubo de segredos comerciais por vários meios. Em 7 de março de 2024, um ex-engenheiro do Google foi acusado de roubar segredos de IA enquanto trabalhava secretamente para 2 empresas chinesas. Ele roubou mais de 500 arquivos confidenciais, o que foi bastante chocante. Então, não seria surpreendente se a DeepSeek tivesse roubado ou destilado informações de um modelo público disponível. Enquanto tudo isso acontece, algo muito engraçado está ocorrendo. Muitas pessoas estão dizendo, tudo bem, talvez eles tenham destilado o conhecimento do modelo da OpenAI, mas a OpenAI pode realmente reclamar disso? Recentemente, a OpenAI eliminou acidentalmente evidências potenciais em um processo de dados de treinamento. As pessoas estão questionando como a OpenAI pode reclamar que outros estão copiando seus dados quando a própria OpenAI raspou todos os dados públicos disponíveis na internet sem dar crédito a ninguém. Além disso, os engenheiros da OpenAI apagaram acidentalmente evidências críticas em um processo sobre dados de treinamento, o que é bastante incrível. Agora, algo que acho super interessante são os benchmarks, como o LMS Chatbot Arena. Essa é uma avaliação independente baseada em humanos reais. Basicamente, você insere um prompt em um chatbot e recebe 2 respostas, sem saber qual é de qual modelo. Então, você avalia qual acha melhor e, com o tempo, vemos qual modelo as pessoas preferem. No momento, a DeepSeek está empatada em primeiro lugar com o ChatGPT e o novo modelo da Gemini. É um modelo bastante decente, mesmo que eu seja cético em relação a certos benchmarks. No entanto, em benchmarks como o Simple Questions, que avaliam o raciocínio humano, a DeepSeek se sai muito bem. Por exemplo, perguntas como quantos minutos levará para o gelo derreter são fáceis para humanos, mas desafiam os modelos de IA. A linha de base humana é de cerca de 85%, mas a DeepSeek está realmente se saindo bem nesses testes. E se eu te dissesse que a mesma tecnologia que está revolucionando a inteligência artificial, como vimos no caso da DeepSeek e OpenAI, também está sendo usada para desvendar os segredos do cérebro humano? No próximo vídeo, vamos explorar como o Google DeepMind, em colaboração com pesquisadores de Harvard, está criando cérebros artificiais para ratos virtuais, abrindo portas para entender não apenas a mente dos roedores, mas também a nossa. Como isso pode impactar a robótica, a neurociência e até mesmo o tratamento de distúrbios neurológicos? Não perca o próximo vídeo, onde mergulhamos nessa incrível jornada de descobertas científicas. Até lá, deixe nos comentários o que você achou dessa discussão sobre a DeepSeek e OpenAI. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais insights fascinantes como este.